Bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Daremos sequência hoje à nossa série de estudos sobre o capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Hoje estudaremos no capítulo 4, os versículos 9 e 10. O tema para esta mensagem, para mais duas mensagens, será: os filhos precisam saber. Tem em mãos um bloco de notas, um caderno para fazer as anotações daqueles pontos que daremos ênfase ao longo do nosso estudo. Nesse capítulo 4, se você tem acompanhado a nossa série de estudos, se você tem assistido aos vídeos, nós já vimos alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto: a recomendação divina de que os israelitas deveriam guardar na memória os atos de Deus. E que atos eram estes? Primeiramente, sua revelação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Em segundo lugar, a sua aliança. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. E em terceiro lugar, os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Uma segunda coisa: os israelitas deveriam guardar-se a si mesmos e guardar a sua alma. E como eles guardariam a si mesmos e como eles guardariam a sua alma? De duas formas: cumprindo os mandamentos, os estatutos e juízos dados por Deus, Deuteronômio 4,14, e não se envolvendo na idolatria, Deuteronômio capítulo 4, versículos 17 e 18. Destes dois versículos, nossa temática é: os filhos precisam saber. E o que os filhos precisam saber? Os filhos precisam saber sobre a revelação de Deus, sobre os estatutos e juízos divinos e sobre a aliança divina. Nesse estudo que ora fazemos, vamos abordar o primeiro desses temas. Os filhos precisam saber da revelação divina. Observem, queridos, que os versículos 9 e 10, ao falar da revelação divina, eles recomendam três coisas aos israelitas, a mim e a você. E que coisas são estas? Primeiro, que não se esquecessem daquelas coisas que os seus olhos tinham visto no deserto. A segunda coisa, que estas coisas que os seus olhos viram no deserto estivessem no seu coração durante todos os dias da sua vida. E a terceira coisa, que eles contassem esta história dos atos revelacionais de Deus e da sua aliança aos seus filhos, e que eles ensinassem aos seus filhos estas verdades. Três conselhos muito importantes também para os nossos dias. Não podemos nos esquecer de como Deus se revelou a mim, a você, como Deus se revelou a nós. A maneira como Ele nos fez conhecer dEle, conhecer da Sua palavra, conhecer do seu plano de salvação para as nossas vidas. Em segundo lugar, estas coisas precisam estar pulsando no nosso coração e nos fazer apaixonados pelos atos de Deus durante todos os dias da nossa vida. E em terceiro lugar, os nossos filhos precisam saber do que Deus fez por nós, daquilo que está em nosso coração. Eles precisam saber do plano de salvação divino para a nossa vida e também para a vida deles. E estas verdades, eu e vocês somos convidados a ensinar aos nossos filhos. Como nós já mencionamos no estudo anterior, esta fase ela encerra um estágio revelacional de Deus, um estágio marcado por revelações espetaculares, miraculosas, sobrenaturais e palpáveis. Atos estes vistos no deserto, e dá início a um outro estágio, um estágio que aconteceria na Terra Prometida. O estágio em que, uma vez tendo sido dada esta revelação, uma vez esta revelação tendo sido recebida,
uma vez essa relação tendo sido aprendida, agora ela deveria ser ensinada geração após geração. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos os atos de Deus, a revelação de Deus, a aliança de Deus e aquilo que estava no seu coração. É importante frisar esta responsabilidade. Lá no capítulo 6, Moisés vai ampliar, vai estender esse conceito. E como ele vai ampliar e estender esse conceito? Recomendando o seguinte. Deuteronômio 6, versículos 1 e 2 e Deuteronômio 6, versículos 5 e 9, se você quiser conferir. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Tu, o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Deuteronômio 6, versículos 5 e 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículos 5 a 9 de Deuteronômio capítulo 6. E a grande questão é, os israelitas cumpriram este mandamento divino? Em Juízes capítulo 2, versículos 10 a 13, nós somos informados que eles não cumpriram este mandamento divino. De ensinar os atos revelacionais de Deus, de ensinar da aliança de Deus, de ensinar os mandamentos de Deus aos seus filhos. Diz assim o texto que citamos, Juízes 2, versículos 10 a 13. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baales. Percebam? Após 3 gerações, já não havia conhecimento mais da revelação de Deus, não havia mais conhecimento da aliança de Deus, não havia mais conhecimento dos mandamentos de Deus. A primeira geração falhou na sua obrigação de ensinar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos aquilo que Deus havia lhes determinado. Que lições nós aprendemos neste ponto? Primeiro, Deus vem ao nosso encontro. Deus nos chama para pertencer-lhe, Deus faz uma aliança conosco. Essas iniciativas são divinas e nós certamente, como pecadores, não as tomaríamos. Nós não teríamos condições de fazer. Uma segunda lição, Deus provê todas as condições para que sejamos um povo sábio, um povo entendido, um povo de destaque sobre a face da terra, um povo próspero e um povo feliz. Terceira lição, Deus, contudo, não realiza aquilo que Ele determinou que eu e vocês devemos fazer. Nós temos uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. E por termos sido privilegiados, temos uma responsabilidade moral diante do Senhor. Um quarto ponto, uma quarta lição. A negligência dos nossos deveres de ensinar aos nossos filhos os exporá e trará a eles terríveis consequências da ignorância e da obediência dos santos mandamentos de Deus, mandamentos estes dados para nos fazer sábios, entendidos e felizes. Que nós possamos, como uma geração eleita, como uma nação santa, como servos e servas privilegiados por Deus, transmitir aos nossos filhos
aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que está no nosso coração, transmitir o conhecimento de Deus e o conhecimento da palavra de Deus a todos eles. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe nesta gloriosa missão. Amém.